Boa tarde a todos. Estou muito feliz aqui de estar mais um dia na Semana da Diversidade. A gente começou na segunda, como eu comentei, uma nova jornada aqui na Unimed em relação ao tema. E comentei também que a gente não quer só parar por aqui, a gente quer só dar um início na Semana da Diversidade, mas a gente vai ter outras ações, vai ter uma pesquisa para entender o que cada colaborador pensa sobre o tema diversidade. E a gente comentou também que a gente quer ter o nosso comitê. E ao longo da minha jornada, né, aqui na Diversidade da Unimed, bom, deixa eu falar primeiro o meu nome, né, Sabrina Espíndola, acabei não falando, da área de gestão. Então, dentro dessa jornada, quando foi me passada essa missão de tratar sobre diversidade, junto com a minha parceira Carolina Souza, a gente começou a fazer, né, benchmark, conhecer outras empresas, o que as empresas têm praticado, como é que está sendo esse momento de ter um comitê, como é que isso influencia ali na rotina. E a gente teve um grande prazer de poder contar com o SBT para falar como é que tem sido a jornada deles lá, né? Então, a gente hoje está com duas representantes do comitê, vou apresentar vocês, falar do currículo de vocês, e a gente vai poder entender como é que funciona o comitê, quais são os desafios, né? O que a gente aprende, o que a gente ganha. Então, deixa eu apresentar nossas convidadas de hoje. A Soraya Camargo é figurinista, consultora de imagem, palestrante, colunista e líder do Comitê de Diversidade do SBT, formada em comunicação social, pós-graduada em consultoria de imagem e style pessoal, há mais de 20 anos no mercado da moda, já realizou projetos para todos os formatos do programa de TV, cinema, teatro, publicidade, campanha política, e nesse momento o foco voltado para empoderar pessoas em suas particularidades, fazendo com que a moda seja mais democrática e seja ao alcance de todos. Como líder do Comitê de Diversidade da SBT, o qual ainda é um projeto embrionário e que eles estão começando aí a ver quais são os frutos que estão sendo colhidos, né? E temos também a Jaqueline Della Libera, analista de RH, integrante do comitê, representante pela LGBTQIA+, e ela atua na área de departamento pessoal, e ela também vai falar de quais são as ações que eles realizam, como é que é esse ambiente de inclusão, de diversidade. E agora a gente quer saber de vocês, né, Soraya? Conta pra gente, assim, quem é a Soraya e por que a Soraya resolveu fazer parte de um comitê de diversidade? Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade que a Unimed nos dá de falar um pouco sobre o nosso comitê e apresentar um pouco do nosso trabalho. E eu, particularmente, agradeço pelo convite enquanto pessoa, né? Porque é muito bacana a gente poder falar de algo que a gente acredita. Bom, eu sou essa pessoa aí que você descreveu, mas com muito menos detalhes, é tudo muito mais simples, né? Eu costumo dizer que eu sou uma sobrevivente, e quando eu digo que sou uma sobrevivente, nem é com o vitimismo da questão em si da palavra, e sim como uma bandeira que eu carrego, né? Eu transpus algumas barreiras, ó, vocês conseguem ver aí, sou uma mulher negra, sou periférica, tenho orgulho disso, mas também entendo dos meus privilégios. Dentro desse recorte que eu me encontro, eu também tenho privilégios, fiz desses privilégios degraus para chegar em alguns lugares, obviamente, mas consigo ter uma visão do todo, vamos dizer assim, né? Eu consigo enxergar que eu, particularmente, consegui transpor algumas barreiras e chegar até aqui onde estou, mas que a grande maioria dos meus não consegue. Então, ao longo de todo esse tempo, trabalhando com pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, particularmente trabalhando com moda, ou quando você começa, quando você pensa, conhece as pessoas, conhece a dificuldade, a debilidade das pessoas, vamos dizer assim, né? Porque quando você trabalha com moda, a gente começa a pensar que é uma coisa muito superficial, mas na verdade é muito pelo contrário, é muito mais dentro do que fora. E aí você começa a conhecer pessoas em suas particularidades e começa a entender ali que essa ou aquela questão acaba pegando no decorrer da vida. E a gente vai começando a pensar nas pessoas enquanto origem. E aí, partindo desse princípio, eu comecei a pensar que eu, de fato, podia fazer alguma coisa para transformar. Tanto na questão da moda, que essa questão de democratizá-la, de trazer essa informação para todo mundo,
quanto na questão da diversidade. Eu já vinha pensando, eu sempre pensei nisso, só que no âmbito micro, vamos dizer assim, né? E aí que eu comecei a pensar isso numa condição maior, que achar que eu podia de fato fazer algo, eu falando de pessoa, tá? Que eu de fato podia fazer algo para mudar ou pelo menos ajudar a colaborar com a mudança da vida das pessoas. E o comitê foi uma grande surpresa que aconteceu nas nossas vidas. Ele aparece aí dentro de um convite que o SBT fez para a gente para participar. O SBT patrocinava um evento chamado Startup Weekend. E há 3 anos atrás, este evento era sobre diversidade. E o Raul, que também é um dos integrantes do comitê, me fez um convite. Fez o convite a mim, a Jaque, mais algumas outras pessoas. Eu acho que da época aqui do Startup Weekend só deve ter remanescente eu e a Jaque. As outras pessoas já não estão na emissora. Calma aí. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu botar aqui. Acho que eu consegui já achar. Pronto, localizei. Desculpa, Soraya. Imagina, fomos para esse comitê, para esse evento. O evento abriu uma série de caixinhas que já tínhamos guardadas aí, que muitos de nós voltamos extremamente impactados. Ouvimos coisas que a gente já sabia, mas a gente conheceu um mundo que a gente não tinha também ideia, assim, se abriu um leque de possibilidades incríveis. Quando a gente volta, a gente se reúne e determina que a gente precisava de fato fazer alguma coisa aqui dentro da empresa, de uma empresa de comunicação tão diversa, que a gente devia fazer algo para que isso viesse a valer mesmo, que essa diversidade que a gente tem aqui de pessoas fosse valer mesmo. E aí a gente começa a estruturar esse comitê de diversidade, e aí a gente segue aí a passos pequenos, mais firmes, e já há 2 anos e pouco aí caminhando nessa trilha para mudar as nossas vidas e a vida daqueles que vêm depois. Muito legal essa iniciativa de vocês, né? De transformar a partir de um conhecimento que vocês adquiriram, vocês botaram, de fato, ele em prática, né? Exatamente. Que a gente sempre fala na área de desenvolvimento humano que é isso, não adianta você ter conteúdo se você não pega aquilo e coloca em prática. Vocês fizeram isso com louvor. E, Jaqueline, conta pra gente quem é a Jaqueline e por que você faz parte do Comitê de Diversidade da SBT. Olá, gente, boa tarde. Primeiramente, agradecer vocês o espaço, é muito legal trocar essas informações aqui com outras empresas, né? Primeira vez que a gente está fazendo aqui oficialmente como Comitê de Diversidade do SBT, então é um prazer enorme. Eu sou a Jaqueline, eu faço hoje parte do RH do SBT, que nem você falou na parte de DP, né? Essa parte mais de exatas aí. E já estou na casa já fazem quase 8 anos. E da mesma forma, né, que a So, eu entrei também no comitê através desse evento que a gente participou, né? E tenho o maior orgulho de estar dentro do pilar LGBTQIA+, né? Eu, como uma mulher branca, cisgênera e lésbica, tento, de alguma forma, levar o meu recorte para dentro da empresa, né? E eu que estou dentro do RH, eu consigo, né, vivenciar ali mais de pertinho todas as ações que a gente vem fazendo dentro da diversidade, né? Então, o comitê, ele veio de uma maneira que a gente passou a entender que a gente já tinha essa diversidade dentro da casa, né? A gente já tem essas pessoas diversas, enfim. E algo precisava, a gente pegou ali esse gancho, né, do evento para a gente criar um comitê e, a partir dali, cuidar da nossa gente que sempre foi diversa, né? O SBT também, por conta do negócio, a gente tem uma diversidade enorme lá dentro. Então, pensando antes muito do que ser uma estratégia de negócio, né, a gente falar sobre diversidade, eu acho que parte também do princípio da gente cuidar da nossa gente, né? Então, a gente pegar e abraçar e entender que ali todo mundo tem que ser cuidado, né, da mesma forma, e que a gente tem que pensar sempre e focar num ambiente agradável, um ambiente inclusivo, né? Então, o comitê está aí, que nem a Sô falou, a gente caminha, sim, a passos pequenos, né? E as ações que a gente vem fazendo são ações incríveis, né? Agora veio a pandemia, a gente está vivendo de live, né? Não só a gente, mas todas as empresas.
Mas é incrível, essa troca de informação, a gente poder parar e conversar e trocar experiência é riquíssimo, né? Para a gente poder evoluir, né? Não só como nós, como pessoa, como funcionário, como empresa, como departamento, como tudo. Então, tenho um prazer enorme de estar participando do comitê e um prazer enorme de fazer parte da família SBT e ver toda a evolução que a gente vem caminhando aí há 2 anos e pouquinho. Gente, a Carol acabou de colocar aqui no chat que está aberta a perguntas. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, escrever aqui no chat. Qualquer coisa também pode levantar a mão que a gente abre o microfone, tá? Fiquem à vontade para perguntar ao longo aqui do nosso bate-papo. Como exatamente vocês se reuniram e começaram esse comitê? Assim, quais foram os principais desafios? Conta para a gente um pouco. Eu acho que, não sei se a sua concorda comigo, né, mas eu acho que o principal desafio quando você cria um comitê de diversidade é a resistência, né? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, quando a gente começa a agir sobre tudo, a gente encontra, sim, uma resistência, né? Acho que todas as ações que a gente deve fazer sempre tem que ter muita cautela e entender que as pessoas, cada uma tem o seu tempo, né? De entender, de abraçar, de respeitar, de aceitar. Então, essa resistência, ela existe, né? Não é fácil, né? A gente sabe dos desafios que a gente vem encontrando, mas a gente, como estando dentro daquele pilar e vendo quanto a gente tem representatividade dentro da empresa, é o que alimenta, né? Porque o desafio ele vai existir. Então, eu acho que cada geração encara toda essa diversidade de uma forma. Então, é tudo com muito cuidado, né? Com muita parcimônia de você ir lá e educar, e desconstruir, e conversar, e debater, e tá aberto para o retorno, né? Porque por mais que a gente bata esse papo, a bolada de volta ela vem. Então a gente tem que estar ali preparado para poder, né, saber o que falar, né? Eu costumo dizer que assim, a gente até estava conversando na nossa reunião, na nossa última reunião, que não é porque eu tô aqui no pilar LGBTQIA+, que eu vou saber falar sobre com propriedade. Então tanto que o SBT disponibilizou uma formação para a gente como mestre de diversidade que foi incrível, né, com a UMA. A gente aprendeu muita coisa e faz muita diferença, né? Você estudar, você ler, você saber o que você está falando. Não basta só estar dentro do recorte. Então, é desafio atrás de desafio, mas a gente segue, né, lutando, né? Só. Exatamente. Para mim, picotou um pouco a pergunta, mas eu entendi que é sobre quais são os desafios de se instituir um comitê. E aí é isso, eu faço justamente jus a tudo que a Jaque disse, e eu só acrescento que os desafios eles vão mudando de formato e de cor, né? Porque a gente vence um aqui, resolve essa situação, chega num consenso aqui, abre-se um novo desafio para que a gente encare, reveja, aprenda. E é isso mesmo que a Jaque falou. A gente está dentro de um recorte, cada um aqui meio que dentro do seu recorte, mas a gente não é expert em tudo. A gente, na verdade, também fala um pouco da nossa vivência dentro das coisas. O que faz a gente se encaixar com mais facilidade dentro desse recorte, vamos dizer assim, é o quanto a gente absorve dele na vida, né? O quanto estar dentro desse recorte fez a diferença na nossa vida. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de propriedade do que aquele que também está dentro do recorte, mas que isso não impactou tanto, vamos dizer assim, entendeu? Então, é isso que vai fazendo a diferença. E aí, dentro dessa condição, você vai ali, você precisa ir retroalimentando sempre a informação, né? Porque as coisas vão acontecendo. E a gente nunca vai saber de tudo sempre. E a gente sempre está aprendendo, sempre acontecem coisas novas, dentro do nosso recorte, do recorte do outro. Acho que o mais importante é estar aberto aí para esse bate-papo, isso é muito importante, para compreender também a dificuldade que as pessoas têm de entender as mudanças que estão acontecendo na sociedade, que para a gente elas são menos difíceis, para quem veio antes da gente elas são muito mais difíceis, para quem vem depois da gente talvez elas nem existam.
Então é importante a gente entender que cada um também está num tempo de compreensão, tem um nível de compreensão diferente de cada coisa que a gente apresenta, de cada informação que a gente apresenta ali. Partindo desse princípio, a gente segue aí vencendo cada dia um desafio novo. Acho que dificuldade sempre no que é novo acontece, né? Eu estava até falando isso ontem. Eu, por exemplo, que estou à frente do comitê, do comitê da diversidade junto com a Carol, a gente se perguntou muito como é que a gente fala, como é que a gente escreve, como é que a gente vai direcionar isso tudo, né? E aí tem essa questão da empatia que vocês falaram, que até a gente fala que é um dos nossos hábitos, que é esse olhar para o outro, tanto você que está num eixo, conhece mais o seu eixo, a Soraya conhece mais o seu eixo, que você falou, é minha experiência pessoal, né? Então, a experiência pessoal faz com que eu tenha empatia mais com o meu eixo, porque eu sinto de fato na pele, eu sinto ali no meu dia a dia isso. E a Jaqueline é a mesma coisa. Então, assim, a gente, como pessoas que estão à frente da diversidade, que está num eixo ou não se encontra em nenhum deles, tem que ter empatia também quem está de fora, né? Quem está recebendo essa informação de que a gente está fazendo o nosso melhor para poder fazer esse movimento, que aí é a empatia, a paciência, de vamos construir juntos, né? Entender que a gente está dando um passo de cada vez, mas aquilo que vocês falaram, que eu gostaria que vocês comentassem, que é ser perene. Não adianta ir com rapidez, né? Não adianta a gente ir rápido, achar que vai resolver tudo. Começamos a semana da diversidade, agora todo mundo entende tudo de diversidade, né? Os colaboradores estão cientes de todas as informações e agora, pronto. Né? Somos uma empresa inclusiva. E não é assim, né? E não é e não será em tão pouco tempo. É impossível ser em tão pouco tempo, porque é uma construção. A gente é oriundo de uma sociedade que a construção era X, e agora a gente está tentando desconstruir isso para apresentar que pode ser X, mas que também é Y. Então, é muito complexo. Quando a gente fala, parece que tudo pode ser muito... imagina, mas isso é fácil, preconceito, não. Isso não, imagina. Não é. Falar é muito fácil, colocar em prática é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Tanto para a gente que está ali, trata de diversidade diariamente, né? A gente também tem os nossos desafios, porque também a gente tem muitas vezes a gente não sabe como falar, a gente não sabe como conduzir. E é importante que as pessoas que estão do outro lado, né, que são os ouvintes, vamos dizer assim, que são as pessoas que são impactadas pelo nosso movimento de diversidade, que elas entendam isso, que somos exatamente iguais a elas, com as mesmas dificuldades. O que difere a gente delas é que a gente está fazendo um movimento, então a gente se instrui um pouco mais para passar a informação para frente. Mas, no frigir dos ovos, a gente está no mesmo lugar. O que muda é a intensidade da informação que a gente consome sobre tal assunto, que faz com que a gente esteja aí na condição de estar à frente de um pilar, né? Estar à frente de um comitê, de uma semana de diversidade, de um movimento de diversidade. É exatamente isso que faz com que a coisa aconteça. E entender que esse movimento ele não vai ser rápido, porque é impossível uma construção rápida. A gente não consegue construir uma casa do teto, do meio para cima. Então, a gente precisa alicerçar. Para isso, existe um tempo, porque tem um tempo de maturação, tem um tempo de compreensão, tem um tempo de todas as coisas, de entender como esse projeto vai funcionar dentro da sua empresa, porque em cada lugar ele funciona de uma maneira, ele impacta as pessoas de uma maneira, ele impacta financeiramente. Então, tem todos esses desafios. Então, é importante que a gente tenha calma, essa é a parte mais difícil, porque a gente vive aqui em tempos, inclusive na nossa reunião anterior, eu estava assim, gente, não tem acontecido nada, o que a gente faz? Porque vira e mexe vai ter esse desconforto de achar que as coisas não estão acontecendo, porque a gente não vê. E aí a gente tende a dar uma tremida, né? Mas é isso, gente, precisa perseverar, não é, Jana? Eu acho que a nossa troca de informação, eu acho que tudo que se desconstrói dentro da nossa cabeça, tudo parte a princípio da troca de informação, né? Então, nessa onda de pandemia, né, a gente tem feito as lives, tem os nossos boletins que saem, então, eu acho que, acima de tudo, é a gente falar sobre os assuntos, é a gente falar sobre as pessoas, é a gente falar sobre o que está acontecendo na mídia, né, que nessa semana a gente soltou lá um boletim falando sobre a situação que aconteceu no programa do BBB, sobre em relação ao cabelo do João. Então, é importante se falar para se criar
né, um ambiente mais aconchegante, vamos dizer assim. E eu falo isso por experiência própria, né? Eu até participei, eu participei de um workshop que o RH disponibilizou para a gente com a TOTUS um tempo atrás. Teve uma palestra sobre diversidade, eu vi um gestor que ele citou aquela frase famosa, né? Que diversidade não é só você convidar para festa, é você tirar para dançar. E ele citou um exemplo do departamento dele. Ele falou assim: eu não quero que o meu funcionário, por exemplo, que ele receba uma ligação do marido, ele tenha que sair do departamento que ele está, porque ele tem vergonha de falar com o namorado no telefone. E quando ele falou isso, veio num gatilho para mim assim muito grande, que às vezes a gente demora para se sentir à vontade de ser quem a gente é. Então, hoje, quando você vê uma pessoa num departamento que ela atende o padrão da sociedade, que é uma pessoa cisgênero, uma pessoa hétero, branca principalmente, ela vai atender, né, se for um homem, ele vai atender o telefonema da esposa e vai falar ali, vai ser normal, tá tudo certo. E eu vejo que por muito tempo na minha vida profissional eu tive muito essa dificuldade de ter essa interação das pessoas que eu estava vivenciando um relacionamento afetivo naquele momento, de incluir elas na minha vivência profissional, né? Então, assim, você deixa de levar no happy hour, tem uma festa da firma, você evita ou você não vai, porque você fica ali, você não tem aquele clima, né, de aberto para você fazer isso. Então, é como se você vivesse um tempo ali dentro do armário, e isso é muito real, muito real. E a gente não vê isso com aquilo que atende o padrão da sociedade, né? Então, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa muito respeitada dentro do SBT, dentro do RH. Sempre existiu muita participação das pessoas, né? Então, hoje eu não tenho mais esse problema, porque eu trabalho numa empresa que me inclui, né? Então eu me sinto inclusiva ali dentro. Então, se hoje tem um happy hour, assim que tiver o primeiro happy hour que acabar a pandemia, eu vou estar lá, minha namorada vai estar lá e vamos estar todos felizes. Então, assim, é esse ambiente que a gente precisa criar de equipe, né? É esse ambiente que a gente precisa criar de empresa, né? As pessoas se sentirem à vontade de serem quem elas são, né? As ações que a gente faz para promover a educação das pessoas, eu acho que é o que está na pirâmide, assim, principal. Porque se você não conhece, se você não sabe o que é, você não sabe nem como tratar. Então, assim, se eu coloco uma pessoa trans para falar com você nem sabe que ela é trans, aí você já não sabe como tratar o gênero. Então, precisa ter essa troca de conhecimento, precisa ter essa troca de informação e precisa ter representatividade, né? A gente sabe que a representatividade, às vezes, ela é um passinho de formiguinha dentro da empresa, né? A gente já tem muita representatividade dentro do SBT hoje, né? É muito diverso o SBT, então, mas ainda temos muito ainda que compor. A SO sabe, né, a nossa dificuldade, por exemplo, de encontrar um PCD que se encaixe no nosso pilar dentro do comitê, né? Então, assim, a gente vai fazendo ações para que essas pessoas ocupem esses espaços. Então, quando você se vê representado ali dentro, isso já muda, né? Já muda. Então, quando, por exemplo, você vê a SO, que é uma mulher preta, que vê outras meninas pretas ou homens que sejam pretos lá dentro, você vê que você não é a única, né? Então, a gente ainda vê que tem certos recortes que são só eles ali. Então, assim, aquele exercício da cabecinha, né? Olhar para o lado, ver o quanto de você tá ali, o quanto, por exemplo, eu que sou dentro do recorte LGBT, quem ali ao meu redor é? Por que que não é? O que que eu posso fazer para ser? Entendeu? Então, é um trabalho constante da gente estar fazendo ações, né? Para que essas pessoas possam estar ali, ocupem espaços, né? E além de ocupar o espaço, ter um ambiente inclusivo, respeitador. Então, é preciso falar. Se a gente não fala a respeito, a gente não troca essa informação, até mesmo que a gente está falando aqui, a diversidade ela não flui, ela não vai, ela não, né, ela não se constrói. Agora eu vou passar a voz aqui para a Angélica, porque ela, coitada, estava com a mãozinha levantada há muito tempo, mas eu estava esperando a gente concluir a fala, Angélica. Isso, Sabrina. Pode abrir o seu microfone e falar, por favor. Temos a Angélica, da área de planejamento e qualidade, e o Yuri também. Se quiser abrir a câmera, oi, gente, obrigada. Fique à vontade também. Oi. Tá. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Jaqueline, Soraya, boa tarde. Muito obrigada aí por vocês estarem aí disponíveis a gente, compartilhando aí toda essa experiência.
A minha dúvida é a seguinte, e até um pedido de vocês também para poder compartilhar a experiência de vocês. Seguindo muito nessa linha, né, do ambiente, né, de uma boa atmosfera de inclusão, eu gostaria de relatar primeiro uma experiência que eu tive, particularmente fazendo parte, né, de um grupo de diversidade na empresa em que eu trabalhei anteriormente, onde esse grupo era um grupo bem maduro, né? A gente já tinha avançado em diversos aspectos, né, relacionados à inclusão, à diversidade, né, à preparação desse ambiente. A gente entende que as organizações elas precisam ter a cultura, né, da diversidade implantada, né, fortificada, é um passinho de formiguinha realmente. E na empresa em que eu trabalhei, a gente passou por diversas etapas, onde uma das etapas, né, o nosso próprio grupo de diversidade acabou por ficar um pouco dividido, né, em alguma das ações. A gente entende que a comunicação ela precisa ser frequente e ela vai impactando, né, os colaboradores de acordo com a frequência, de acordo com o modelo de comunicação que a gente utiliza. No começo, fazia muito efeito para a base, né, eles receberem, né, informações que, por vezes, não são compartilhadas, né, como os indicadores sociais, né, indicadores de pessoas, de gênero, e muitos dos funcionários que antes, né, se sentiam oprimidos dentro da própria companhia, começaram a utilizar essas informações, né, para poder conscientizar essas pessoas, como, por exemplo, né, o exemplo da Jaque, que ela fala que dentro da própria empresa, por vezes, você tem vergonha, né, de dizer quem você é. Então, conforme a gente foi, né, colocando informações, multiplicando informações, destacando muito que a alta direção defendia a cultura da diversidade, os próprios colaboradores que, por vezes, se sentiam vítimas, né, de preconceito, de racismo, de homofobia, né, eles utilizavam essas informações para poder se reafirmar dentro da empresa. Olha, não faz essa piada comigo, porque não é cultura, né? Isso não faz parte da cultura da diversidade. E o trabalho dessa atmosfera, na minha opinião, foi realizado com êxito, né? Porque até então pessoas que tinham vergonha de se assumirem começaram a passar a não se assumir, começaram a cobrar sobre o seu lugar, né, de respeito ali, né, naquele ambiente. Daí nós passamos por uma outra etapa, né, que é uma etapa de inclusão, né, e daí a gente contratou um grupo de pessoas de transexuais, né, e esses transexuais foram inseridos dentro de uma área que é uma área que eu vou dizer para vocês que majoritariamente possui uma cultura muito rígida, que era uma parte da área de segurança, que aquela atmosfera ali ela precisava ser melhor preparada, né? Então o grupo ele começou a se dividir, né? Uma parte do grupo se dividiu, dizendo que não, a gente tem que inserir essas pessoas, e outra parte falando, olha, o trabalho aqui precisa ser diferente, porque a atmosfera precisa ser preparada, né? Precisa haver um monitoramento diferente, né? Para que essas pessoas não se evadam depois, né? E foi justamente o que aconteceu posteriormente. A história é longa, eu vou resumir para vocês, né? Mas posteriormente, um grupo que até então não possui oportunidade, né, de trabalho no mercado, de uma empresa, né, abriu as portas, né, estava ali acolhendo. Uma parte do grupo acreditou que a atmosfera ela não foi preparada. Então, a gente acredita que esse grupo, né, acabou passando por situações de preconceito, por situações de falta de acolhimento, né, de falta de orientação, de falta de monitoramento mesmo, de como essas pessoas estavam entrando e sendo recebidas, né? E eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês têm a dizer sobre isso, né? Sobre esse monitoramento, a criação, quais são as ações que precisam ser feitas para que situações como essa não ocorram, né? Uma situação em que a gente poderia ter comemorado, né? Onde um grupo trans estava ali entrando na empresa, acabou que foi uma ação completamente frustrante, né? E parte de toda essa experiência, né, foi bem negativa, onde a gente sabe, né? Um grupo que às vezes é até contra, acabou dizendo que, olha, tá vendo só, o grupo trans não entrou por quê? Porque eles não gostam de trabalhar, né? Então, algo que era para poder ser comemorado acabou que foi utilizado até
contra o próprio grupo, né? E essa minha dúvida, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho da atmosfera em diversos aspectos, nessas etapas mesmo de acolhimento, de inclusão, como que esse trabalho é realizado aí no SBT? É por isso, Angélica, que é um trabalho muito lento, porque o trabalho de informação, de preparação dessa base, ele é o trabalho mais longo possível, ele é o trabalho mais detalhado, mais, eu vou dizer desgastante, porque ele demanda muita energia. É importante pensar em várias possibilidades, em várias condições, em várias situações. É importante pensar num âmbito bem geral para sair dessa etapa e pular para a etapa seguinte, que era essa etapa de vocês, que no caso eram as contratações. A gente aqui também já aventou as possibilidades de fazer contratações de trans, e aí a gente sempre esbarra justamente nessas mesmas questões. Será que a gente tem um ambiente apropriado, acolhedor, para trazer essas pessoas, para inseri-las num ambiente onde elas não se sintam pior do que elas estavam antes de estar ali? Porque existe já uma condição que é inóspita, o meio já é inóspito para mim, para você, para eles, enfim. Já existem algumas condições que não facilitam as adaptações naturais, né? Isso em todos os ambientes. Quando você está numa condição, num recorte muito pequeno, no caso, por exemplo, falando aqui especificamente nessa questão dessa contratação dos transexuais, e que aqui também é uma coisa que pega a gente também, aonde a gente vai inserir? Porque, senão a gente acaba jogando as pessoas na cova dos leões, né? É como pegar, me colocar numa base extremamente elitizada, onde 99% das pessoas são brancas, com pensamentos europeus e toda essa coisa, e me jogar ali de repente, fazer com que as pessoas me engulam. Ok, olha, a Soraya é parte de uma cota ou de qualquer coisa do tipo, e é isso, a gente está inserindo diversidade, porque a diversidade não pode ser uma coisa que é enfiada na sua garganta. Né? A diversidade ela precisa ser compreendida e não imposta, porque se ela for imposta, ela deixa de fazer sentido, ela deixa de ser diversidade na veia, na alma, ela vira só um negócio lucrativo, entende? Porque a diversidade é um negócio lucrativo, isso é um fato. Quem ainda não, a empresa que ainda não entendeu isso, obrigatoriamente daqui a um tempo terá que entender. Mas aí, para a gente fazer a coisa valer de verdade, a gente precisa ter um ambiente de fato acolhedor. E para isso, essa preparação é 90% de todo o trabalho. A contratação, na verdade, é só uma consequência de um bom ambiente. Porque as vagas, elas existem aí. Todo mundo é apto para entrar nessas vagas. Agora, como é que essas pessoas vão ser recebidas quando elas entram? É como você colocar uma mulher num ambiente extremamente machista na obra e o cara olhar para ela e falar: ai, puxa, essa mulher não vai dar conta. E assim, e aí as coisas, ao invés de serem positivas, elas acabam sendo... o tiro acaba saindo pela culatra. Essa é uma opinião muito particular minha, e a gente aqui no comitê, a gente meio que pensa dessa mesma maneira. É por isso que a gente faz um trabalho bem cauteloso, bem cuidadoso. A gente tem uma vontade absurda de mudar de fase, porque a gente já está há um monte de tempo falando, trazendo informação, mas a gente acha que precisa, de fato, fortalecer tudo isso. A Jaque, inclusive, já aventou, né, já muitas vezes essa possibilidade, a gente já pensou, a gente já discutiu, inclusive, em reuniões, muitas dessas possibilidades, mas a gente tem uma preocupação muito grande, né, já, com relação a isso. Sim, com certeza. É por isso que a gente fala tanto da importância da educação, né, de educar, de passar informação para as pessoas. Até mesmo quando a gente fez essa formação do MDI no SBT, a gente colocou dentro dessa formação gerentes, né, diretores, para primeiro a educação vir lá de cima, né, para ir disseminando para baixo. Então, assim, é uma vontade muito grande nossa de passar esse conteúdo, né, para baixo, para coordenadores, para funcionários, óbvio. É um projeto que a gente está almejando muito, e para realmente colocar a pessoa para parar e pensar, né? Então, é óbvio que
o ambiente, ele inclusivo, você precisa ter conhecimento sobre aquilo que eu falei naquele começo. Como é que eu vou me preocupar? A forma com que eu trato o gênero dessa pessoa, se eu nem sei da existência dela, se eu nem sei, né, quais são os recortes que ela está inserida, né? Então, quando a gente para falar sobre o assunto, as pessoas abrem a mente, entendem, e isso aí eu costumo falar muito para as pessoas, saiam das suas bolhas, né? Saiam da sua convivência, saiam ali do seu ambiente de seus colegas, do seu trabalho, da sua família, e olha para fora, né? Então, assim, a diversidade, ela tá aí, né? E às vezes, quando você passa a enxergar mais minuciosamente, você vê o quanto tem recorte marginalizado, o quanto de coisas é difícil chegar para essas pessoas, né? Então, quando você enxerga esse tipo de coisa, é que você vê o quanto precisa ser feito dentro, primeiramente, de você, né? Eu acho que a experiência que a gente teve na Startup Weekend, porque assim, a gente que tá em determinados recortes, eu principalmente que estou no LGBTQIA+, eu já me acho desconstruída, né? Já convivo, já sei. Quando eu estava ali dentro daquele evento, eu vi que eu precisava descascar muito mais a minha cebola, porque não estava vindo. Eu falei, gente, você dá de cara com pessoas tão diversas que você dá um bug, né? Aí você fala, meu, como que eu falo? Como que eu trato? O que que eu faço? Você quer fugir dali. No primeiro dia de startup, quando a gente se reuniu, eu queria sair correndo daquele lugar, porque era tanta gente diferente de mim. Eu falei, meu, calma, vamos lá. E a gente teve uma imersão, assim, né, de conteúdo, de pessoas, e a convivência, né? Eu acho que, além de tudo, daquela proposta que a gente estava tendo ali, a gente estava convivendo, a gente estava falando, a gente estava ouvindo dores. Então, a gente precisa ter informação daquilo que está ao nosso redor. Então, assim, é preciso ouvir, é preciso entender quais são as dores hoje dos funcionários da Unimed. Quem que, né, que ocupa esses espaços, né? A gente fez um censo, né, recentemente, acho que já faz uns meses, onde a gente colocou, né, o questionário sobre alguns pilares, né, de diversidade para a pessoa se autodeclarar ou não também, óbvio, né? Não pode ser forçado essa saída de armário que a gente fala, né? Então, assim, ali a gente consegue entender quem que é o nosso público, né? Porque hoje, como é que você sabe a dimensão de pessoas dentro do pilar racial que você tem? Dentro do pilar LGBTQIA+, dentro do pilar PCD. Então, tem determinados recortes que você sabe por uma questão técnica, nem PCD você sabe porque é uma questão técnica. Agora, quantas pessoas, quantos gays tem na Unimed? Quantas meninas tem aí? Se tem gente trans? Não tem. Então, assim, é preciso conhecer o público que está ali dentro, é preciso saber quem que faz parte da Unimed, quem que hoje faz parte do SBT. E dentro desse contexto, a gente criar, né, esse ambiente mais inclusivo, essas ações que possam, né, juntar essa galera e essa galera se sentir participativa, se sentir inclusiva. Eu acho que a palavra inclusão, eu acho que é a chave de tudo, é você se sentir à vontade para ser quem você é, respeitado, mas é óbvio que o ambiente precisa estar preparado. A gente não pode, que nem a sua falou, a gente não pode pôr alguém ali sabendo que vai sofrer algum tipo de, né, de preconceito, de algum tipo de violência. E hoje, isso que a Angélica falou, de você corrigir o coleguinha, é muito importante. Hoje a gente está muito acostumado a escutar uma piada homofóbica e ficar quieto. Ai, não foi comigo, não ouvi, não sei do que estão falando, muda de assunto, mas não, tem que perguntar, não. É aquele clássico, quando você achar que alguém falou uma coisa que vai gerar algum preconceito, você para e fala, desculpa, eu não entendi, você pode me explicar? Essa é a chave. Na hora que você fala, pode me explicar, a pessoa já se quebra, ela já nem lembra mais do que ela falou e ela viu que aquilo ali causou incômodo. Então, é questionar, é estar ali presenciar uma situação, né, de violência, perguntar, falar, cara, não é assim, você não pode falar do cabelo do fulano, você não pode falar do corpo da fulana, você não pode falar da orientação sexual da outra, da aparência, de nada, né? Então, a gente precisa ter esse costume de se incomodar, né? Não dá para ficar quieto, não dá para escutar. Então tem que se incomodar, tem que educar o coleguinha, tem que falar, cara, vem cá, vamos bater um papo, né? Não dá, né? Então a gente tem que ir plantando sementinhas, né? Então é bem como a gente faz as nossas ações. Então, assim, eu costumo falar, se uma pessoa que está ali, uma pessoa que está aqui hoje nessa live, ela desconstruir
10% do que seja do pensamento dela já tá válido pra caramba, porque vai disseminando, né? Você escuta uma palavra hoje aqui, você fala na roda de amigo, nossa, eu escutei lá na live da Unimed, que isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você já vai disseminando, então você vai desconstruir, né? As gerações, que nem a sua falou lá no começo. Quem vir atrás da gente vai ter um ambiente muito mais respeitoso para viver, né? Então, nossos filhos, nossos netos, né? Então, a gente precisa criar essa... Ai, fugiu a palavra agora. Essa terrinha, né? A gente precisa construir essa terrinha e deixar para quem está vindo. Assim como lá atrás, né, era muito mais tenso as coisas, né? Então, é graças a todo o trabalho que foi feito lá atrás, de pessoas que se revoltaram, que fizeram, né, grandes coisas, que a gente está aqui falando de diversidade, né? Então, é muito importante criar esse ambiente, inclusive esse ambiente respeitoso, e com certeza na base da informação, da educação, da palavra, e de forma bem calma, bem tranquila, sem enfiar a goela abaixo, que tudo que é imposto, a pessoa, né, já não quer. Então, tem que ser na base da educação e muito cuidado. Obrigada, meninas. Agora a gente vai dar a palavra aqui para o Yuri, que levantou a mão também, Yuri Dória. Ô, meninas, boa tarde. Soraya, Jaqueline, muito obrigado por ter vocês aqui com a gente. Queria aproveitar também para agradecer a Sabrina e a Carol pela excelente semana que elas estão trazendo, né? Todos os dias a gente está tendo aqui bate-papos muito interessantes, muito profundos, que estão fazendo a gente refletir bastante. Eu acompanhei, junto com a Sabrina e com a Carol, a construção dessa Semana da Diversidade e concordo com a Sabrina quando ela trouxe para a gente que o tempo inteiro a gente teve muito cuidado com a fala, né? De como fazer, o que fazer, como levar isso para o nosso público. E essa está sendo a nossa primeira grande ação. Uma Semana da Diversidade, para que a gente possa tratar sobre todos os pilares que esse tema abrange e que a gente possa entender também, né? Acho que por isso o convite para vocês, de como a gente consegue desdobrar essa semana daqui para frente. Então, minha pergunta para vocês, na verdade, é entender um pouco mais, a Jaqueline falou dessas sementinhas, né? Quais foram as primeiras sementinhas que vocês plantaram aí no SBT, né? E também qual é o papel desse comitê, né? Implantando um comitê de diversidade, qual é o papel, na opinião de vocês, desse comitê e qual precisa ser também o papel da organização? Qual precisa ser o papel da empresa para que a gente possa suportar esse comitê e todas as ações de diversidade que a gente aí pretende ter nesse futuro, que espero que seja um futuro bem próximo? Obrigado, meninas. Obrigada. Eu acho que a nossa grande ação que a gente fez lá no início, né, foi a nossa Semana da Academia de TV, né, que a gente foram diversos encontros, e cada encontro a gente falou sobre um tema diferente. Encontro daquele de colocar o pessoal lá na cadeirinha, né, ter ali uma roda de conversa ali na frente, a gente trazia sempre um convidado especial de fora, basicamente o que a gente está fazendo aqui, só que de forma quando ainda dava para ser presencial, né. Então, a gente teve diversos recortes dentro dessa academia de TV para poder tirar, né, o comitê do papel. Então, a gente teve encontro para falar sobre questão racial, a gente teve encontro LGBTQIA+, a gente falou sobre gênero, sobre PCD. Então, assim, a gente trouxe pessoas de fora e até mesmo da casa também, né, artistas que estavam ali, né, fizemos a mediação desses encontros para a gente começar, assim, a gente viu a Academia de TV como um pontapé inicial de uma forma que chegar com o pé no lustre, assim. Então, vamos falar e vamos falar. Então, ali naquele momento, a gente viu diversas colocações, foi uma troca de experiência, de informação muito grande, né? Então, todo o encontro que a gente fazia era riquíssimo, né? Então, quando a gente tem ali uma representatividade ali em cima do palco, a gente passa a olhar as coisas de outra forma, né? Então, eu acho que o papel do comitê é justamente trazer essa diversidade na pele, né? É colocar ali, expor e falar, ó, isso aqui existe, vamos falar, vamos tratar disso aqui. E é óbvio que tudo que hoje a gente pensa, a gente faz, a gente quer,
não é tão simples, não é tão fácil, né? Então, a gente encontra, assim, barreiras, né? É óbvio que tudo tem que ser conversado, tem que ser tratado, aí tem que falar, né, com determinadas áreas, para a gente fazer da melhor forma possível, né? Para a gente, que nem a gente falou, não enfiar a goela abaixo das pessoas. Então, o papel do comitê é sempre ser essa ponte, né? Entre o que é empresa como marca, né? Como conceito, como valor, e ter essa pontezinha para a diversidade, tanto dentro quanto para fora, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente almeja, é isso que a gente tenta alcançar, para que essa ponte ela sempre esteja ligando empresa e diversidade, e que a gente consiga expor isso de uma forma com que gere tanto, né, valor para o negócio quanto valor para as pessoas. Né? Então, o papel hoje do comitê ele é muito importante, né? Eu acho que para o SBT é ainda muito maior, porque a nossa diversidade dentro da casa é gigantesca. Então, a gente precisa falar para essas pessoas, a gente precisa conversar com essas pessoas, e é a partir dessas ações que a gente vai criando mudanças, né? Então, tanto para dentro quanto para fora, né? Então, é um papel riquíssimo que eu tenho imenso prazer de fazer parte. E eu acho que só para a gente completar aqui essa fala da Jaque, que já diz muito, e eu acho até que até já responde a pergunta do Yuri, o comitê ele tem por obrigação, além de criar essas pontes, criar ambientes mais agradáveis e mais justos para as pessoas viverem, poderem ser de fato quem elas são. Em contrapartida, a gente também tem aí uma obrigação de ser aí o termômetro, né, entre empresa e funcionários. A gente precisa ser o mediador de toda essa condição, de um possível descontentamento do funcionário com uma possível não aceitação da empresa, por exemplo, de repente, de alguma coisa que a gente propõe. Então, é importante, o papel da empresa é ser nossa parceira, mas é importante que a gente também entenda que não necessariamente tudo que a gente quer realizar vai de encontro com o que a empresa idealizou, vamos dizer assim. Então, a gente precisa, quando isso acontece, que em alguns casos podem acontecer, sim, pode acontecer num âmbito pequeno, mas pode acontecer num âmbito grande também, é importante que a gente entenda que o ideal é encontrar esse meio do caminho. E a gente sabe também que não dá, porque isso aqui é uma empresa, né? Então, a gente vive de números, a gente sabe exatamente que as coisas não necessariamente funcionam como a gente gostaria que funcionasse, e é uma empresa feita por pessoas, isso é um fato, né? Então, assim, pessoas são pessoas, cada uma pensa de uma maneira e gere também as coisas de uma maneira. Então, às vezes, eu recebo uma informação e vou gerir essa informação de uma maneira, a Jaque de outra. E aí a gente precisa entrar num consenso. Então, o grande papel, além do que a Jaque disse, do comitê, é encontrar esse meio termo entre criar um ambiente propício para se trabalhar, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa casa, e criar um bom ambiente para que a empresa consiga olhar isso com bons olhos, veja que isso é satisfatório e invista nisso, e apoie isso verdadeiramente. A gente, até este momento, a gente não teve nenhum embate, eu digo embate não no sentido ruim da palavra, mas a gente não teve ainda nenhum embate de ter que, olha, tá bom, então vai ser assim, metade para você, metade... Tudo que a gente propôs até agora foi absorvido de muito bons olhos, de muito bom grado, a nossa alta direção, a nossa direção de RH, todo mundo recebeu muito bem. E o mais legal também da gente aqui, a gente tem vivido momentos muito positivos com relação ao comitê, porque a gente tem recebido também uma contrapartida da empresa muito grande. Porque, por exemplo, a empresa se dispôs a oferecer para a gente o MDI, por exemplo. Não foi uma iniciativa do comitê, não foi o comitê que sugeriu para a empresa, por exemplo, contratar uma consultoria para que a gente pudesse se informar mais e que todo mundo... Isso foi uma iniciativa da própria empresa. Então, aqui neste caso, a gente tem trabalhado numa balança aí muito da equilibrada. Então, a gente vai fazendo um meio de campo, gerindo aqui as coisas daqui de baixo, as coisas do mundo, né? As coisas das personalidades, vamos dizer assim,
e a emissora em si está gerando todas as coisas materiais, né? As coisas numéricas, as coisas de gestão mesmo, que não é não só de pessoas, mas da gestão financeira, de como isso é visto, de como a marca SBT entende tudo isso. Então, acho que basicamente é isso. Ficou claro, Yuri? Sim, sim, super claro. Obrigado, meninas. O que vocês comentaram aí, a gente precisa, até a Cristina Ferreira aqui, que é de departamento de seleção, comentou, né? Foi perfeita a colocação da Soraya, a aceitação tem que ser genuína e estar alinhada com a cultura da empresa. E a Januária, que é gerente de compliance, risco e auditoria, esse processo de construção de uma cultura de diversidade é riquíssimo e certamente traz ganho para os indivíduos e para a empresa e para a sociedade. Uma coisa que vocês falaram muito quando a gente conversou foi, e vocês comentaram aqui também, que a gente vai fazendo por etapas, vai aos poucos, vai vendo o resultado, às vezes não do jeito que a gente gostaria, já de repente um resultado muito grande, porque a gente sempre fica na expectativa de um projeto novo, né? Mas assim como todos os projetos de uma empresa, independente da área que você está, a gente propõe e nem sempre ele vai ser aceito. Acho que assim como no comitê, né? Se formando um comitê, o comitê vai pensar, vai idealizar, vai propor, e aí, como outras áreas, pode ser que esteja no momento propício para a empresa, esteja no momento propício para a empresa, mas também para os colaboradores, lembrando daquele movimento que a Jaqueline falou, né? Poxa, como é que eu incluo pessoas numa empresa se a empresa não está preparada? Então, esse movimento ele tem que ser muito bem planejado, pensado, para que todo mundo saia ganhando e não seja, na verdade, um trabalho na contramão. Eu quis botar uma situação a goela abaixo que daqui a pouco você vê que foi contra tudo o processo de construção que você está fazendo em relação à diversidade e inclusão. Então, incluir, né, precisa trabalhar tanto a pessoa que está sendo incluída quanto as pessoas que estão recebendo. Inclusive, Sá, só para fazer um parêntese aqui na sua fala, que ela é muito oportuna, às vezes, uma má gestão dessa inclusão, dessa questão da diversidade, pode ser muito mais catastrófica do que não trabalhar a diversidade. Às vezes, se eximir de trabalhar a diversidade numa empresa é melhor do que você forçar uma inclusão que vai gerar um problema muito maior. Então, é importante também olhar para isso, porque às vezes a gente pode ter um sonho, porque assim, a gente sabe que daqui a um tempo, obrigatoriamente, todas as empresas precisarão, obrigatoriamente, ter um olhar diferente para a diversidade. Isso é um fato, porque senão elas não vão sobreviver. Né? Hoje em dia já existem empresas que não fazem negócios com outras empresas que não têm essa preocupação com diversidade. Então, isso é um fato. Só que isso é um fato para daqui a algum tempo. Por hora, as coisas ainda caminham num meio termo aí, né? Meio um pouco lá e um pouco cá. Mas é importante a gente entender que algumas empresas talvez não se enquadrem nessa condição de aplicar um projeto saudável de diversidade. É importante a gente entender esse ambiente, porque não adianta a gente jogar uma semente para germinar no asfalto, não vai germinar. Então é interessante isso, porque a gente quer mudar o mundo, óbvio, e a gente precisa fazer coisas para isso, precisa, mas é importante também saber onde é que a gente está lançando essas sementes, porque senão as coisas acabam não acontecendo mesmo. Eu acho que é por isso que é tão importante ter a representatividade de cada pessoa no eixo. A pessoa está sendo representada ali, né? Porque foi o que vocês falaram, assim, uma coisa sou eu estudar sobre LGBTQIA+, e eu ser. Quando você está ali na figura da pessoa que vive o dia a dia, que sabe que dependendo do ambiente que você chega, você não vai se sentir tão à vontade quanto no outro, que as pessoas têm o paradigma, a mentalidade diferente, você já se sente mais à vontade, se sente literalmente em casa, ter essa representatividade, construir junto, né? Por isso que não dá para ser uma coisa, então agora o RH quer implantar e vamos fazer e criar o comitê. Não, a gente precisa que os colaboradores venham com a gente, né, venham construir isso com a gente, para que isso seja exatamente de uma forma que seja saudável para todos os lados, para a empresa, para os colaboradores, para quem vai entrar, né, em relação a algum eixo, para quem vai receber essa receptividade também, que a gente viu aqui pela fala, que é muito importante,
Então, a gente precisa muito dessa parceria, empresa, RH, colaboradores, todo mundo junto ali, pensando como é que a gente pode fazer diferença em relação a esse tema, mas também construir de uma forma saudável e, mesmo que seja paulatinamente, devagarinho, mas que seja em uma terra sólida, que a gente vai crescendo, que a gente vai vendo essa construção, que a gente vai melhorando. Acho que tem uma pergunta aqui, né, Carol? Pode falar. Temos interação no nosso chat. Cristina Ferreira, do Recrutamento e Seleção, está perguntando quais as mudanças mais significativas que vocês conseguem identificar na empresa depois da criação do comitê. E eu também queria fazer uma pergunta, quero saber com vocês se vocês trabalham com indicadores, né, para saber, para monitorar essas melhorias, como é que vocês fazem isso? Os indicadores, na verdade, a gente começou a pensar em trabalhar com dados desde o último censo que a gente fez, né? Porque, óbvio que a gente tem os dados de da troca dos eventos que a gente faz, quem está na live, quem participa, isso a gente tem. Agora, o censo foi importantíssimo a gente fazer para a gente entender o nosso público, né? Então, antes de fazer qualquer ação, a gente precisa saber quem está ali, quem que representa, né? E então, agora que com essa informação do censo, que a gente está começando a pensar em criar indicadores, né? É aquilo que a gente fala, como o comitê ele caminha, né, de forma gradual, né, aos poucos. Então, assim, agora, depois de todo esse tempo, de todas as coisas que a gente fez, que a gente está começando a entender como que a gente pode colher esses indicadores, né? Antes isso não ocorria, né? Então, a gente vai lá, prepara o campo para a gente conseguir colher lá na frente. É isso que a gente está começando a fazer agora. Então, até aproveitando, Sal, o que você estava falando, é importantíssimo dentro do comitê existir a representatividade de cada recorte. É o que você falou, a vivência, ela não vai substituir nenhuma informação que você possa aprender, que você possa ler, que você possa fazer de curso, de informação, que for. A vivência nunca vai substituir isso. Então, é importantíssimo ter recortes dentro desse comitê, ter a representatividade em si, até mesmo para ser válido, né? Não adianta como que as pessoas vão enxergar um comitê que não tem representatividade ali dentro, né? Então, é isso que também a gente vive em constante busca para que o nosso comitê seja cada vez mais representativo, né? Hoje a gente sabe que ele não é 100%, né? Existem recortes que a gente não tem representantes ainda, então a gente está sempre buscando colocar uma pecinha ali, porque a vivência de cada um e o local de fala também de cada um é importantíssimo nas decisões das ações, do que a gente emana para fora de informação. Então, não dá para sair falando qualquer coisa. Então, assim, é importantíssimo ter essa representatividade. E respondendo um pouco o que a Cristina Ferreira perguntou, eu acho que, pelo menos para mim, a melhor mudança vem do colaborador. É o colaborador te parar no corredor e falar: meu, que evento legal. Meu, você vê a mudança, os comentários, você vê que as pessoas estão falando a respeito do comitê, você vê que as pessoas estão, né, ali tratando sobre o assunto, falando a respeito, vendo a mudança. Então, para mim, pelo menos, para mim, acho que a mudança mais significativa é vir esse retorno do próprio colaborador, dele falar, dele elogiar, dele dizer o quanto ele se sente mais à vontade na área, o quanto o próprio gestor mudou, aquilo que a Sô falou, se você não prepara o gestor, né, não adianta o restante, né? Então, o gestor também mudar o comportamento, mudar certas atitudes em cima de tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, para mim, a mudança maior é o retorno do funcionário, sem dúvidas. Eu concordo com a Jaque também, assim. Perceber a participação das pessoas nas palestras, nas coisas que a gente faz, o retorno que as pessoas têm e a emoção que elas tiveram quando tudo isso começou a acontecer. A gente, porque assim, o nosso comitê ele é composto basicamente das pessoas daqui da administração. Eu sou uma das poucas pessoas que está lá embaixo, né, que eu digo que é no chão do SBT, onde a gente está perto, eu estou do lado da galera da fábrica, do lado, sabe, assim, vou dizer que metade do comitê está aqui na parte de cima, no administrativo, e uma pequena parte lá embaixo. E é interessante a gente ver
essas pessoas que... Eu sempre falo chão, porque é o operacional, que é a gente que abraçar o que está lá, fazendo a coisa acontecer, oficialmente, né? Com suor mesmo. E aí é muito legal ver essa galera se sentindo representado, né? Fala, pô, ouvi uma coisa ali que eu nunca sabia, ou que legal falar aquilo, eu já vivi isso. Quando a gente fez as palestras, nesse ciclo de palestras, o primeiro, quando a gente deu esse start, o pontapé inicial, a gente pôde perceber a emoção das pessoas em cada pilar que a gente representou ali. Quando as pessoas elas pediam para falar, quando elas contavam as suas histórias, muitas pessoas ali se mostraram, muitas histórias foram contadas que a gente via as pessoas pelos corredores e a gente nem imaginava. Então, quando a gente poder perceber que as pessoas se sentiram à vontade no seu ambiente de trabalho, muitas que já trabalhavam aqui há anos, outras há pouco tempo, que elas se sentiram à vontade para dizer suas particularidades e abrir o coração, porque muitas histórias foram doloridas, outras histórias felizes, mas enfim, foi muito legal. Mas outra coisa também que me deixa feliz e me causou um impacto, assim, foi a receptividade da nossa alta gerência, né? Porque eu particularmente achei que a gente pudesse ter um pouco mais de resistência, por conta de ser uma emissora familiar, uma empresa familiar, onde o olhar da empresa aqui é diferente, as pessoas são mais velhas, então eu imaginei que a gente pudesse ter aí uma certa resistência. Não achei que a gente fosse ter problemas efetivos, mas achei que a gente pudesse ter uma certa resistência, e me impressiona muito a leveza e a facilidade que a gente tem para tratar esses assuntos. O que não quer dizer que seja tudo muito fácil, que seja tudo as mil maravilhas, porque não é. E nunca será, nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso é um fato. Mas me impressiona muito e me orgulha muito a facilidade com que a gente tem para conversar, para tratar com o alto escalão da empresa as questões de diversidade daqui. Isso é incrível. A gente está sentindo isso nessa semana, né? Ontem eu até estava conversando com o Yuri Dória, que falou com vocês aqui, ele é o gerente de gente e gestão, e quando eu retornei para a Unimed, eu comentei com vocês que eu retornei na Unimed agora em dezembro, quando ele falou, Sassá, a diversidade vai ser uma das suas metas, uma das coisas que você vai retornar para tocar. Eu falei, você me deu um presente. Ontem eu estava assim, muito emocionada pelo retorno que a gente está tendo com essa semana, pelo engajamento que as pessoas estão falando, do quanto tem sido especial falar sobre isso. E as pessoas que vêm estão falando abertamente. Acho que é isso. Não dá para fingir que não tem e que ontem foi até uma fala da Ana Minuto. Não dá para dizer que nós somos heróis e estamos aqui e está tudo certo. Mas não, que na verdade, como vocês começaram, são sobreviventes, pessoas com perseverança, cada um lutando aí pela sua causa, mas o que eu acho mais bonito que a gente tem visto das pessoas que a gente tem convidado é que não está só lutando, debatendo, mas fazendo um legado, né, para as pessoas que estão ao seu entorno. Então, assim, estão dispostas a vir aqui, falar para a gente, falar para o pessoal da Unimed, assim como falam nas suas redes sociais, abertamente sobre isso. Abrir um caminho nessa sala. Abrir um caminho, abrir a jornada aí, porque se eu, por exemplo, que falo de empoderamento e liderança feminina, eu ficar falando só para mim, mas se eu falar o que eu já passei na minha jornada, cada um contar a sua história, o quanto isso vai agregar valor para quem está ao nosso entorno, e se a gente aumentar esse movimento, foi aquilo que a Jaqueline falou, né? A gente planta uma sementinha, e cada um que plantar uma sementinha, daqui a pouco a gente está com uma floresta linda, cheia de diversidade, né? Agora, uma coisa que eu vejo de ganho muito grande, né, que foi dos indicadores que nós colocamos para começar a observar, é que como é que é o processo de inovação? O processo de inovação são pessoas diferentes pensando em um ponto. Como é que resolve aquilo? E nada mais lindo do que ter diversidade num grupo para pensar isso e construir, né, algo maior, melhor, inovador. Então, assim, a gente está muito feliz com esse movimento, muito feliz de vocês terem aceitado estar aqui com a gente. E aí, para a gente finalizar, eu queria saber, assim, qual é a dica que vocês dão para a gente seguir a nossa jornada aí de implantar diversidade? Eu acho que, acima de tudo, paciência, né? Paixão por aquilo que faz e tentar, de alguma forma, fazer acontecer, né? Aos poucos, claro, não ter essa sede. Claro que é importante ter essa sede para as coisas realmente acontecerem, mas entender que tudo tem o seu processo, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua maturidade de acontecer.
E o importante é dar o primeiro passo. É o que a gente fala muito lá de trás, quando a gente estava lá no evento, quando a gente se reuniu pela primeira vez. O primeiro passo a gente deu. Então, essa semana aqui de vocês é o primeiro passo dado, né? Então, que venha, né, o movimento de um comitê, de diversas outras ações. Então, assim, vocês já fizeram muito a respeito. Então, dar o primeiro passo é muito importante. Parabenizo muito vocês pela semana. Né? Eu acho que dar a oportunidade da gente estar aqui falando sobre determinados assuntos é riquíssimo, né? Ainda mais nesse período que a gente está passando de pandemia, que está todo mundo meio deslocado, né? Psicologicamente, a saúde mental das pessoas não está legal. Então, vim aqui bater um papo, trocar ideia, trocar experiência, histórias, é muito importante. Então, tragam, né, os colaboradores para perto de vocês, né? Entendam, enxerguem aquilo que eles são, as dores deles, né, e faça disso uma mudança e constante, né? Não, às vezes a gente se reúne no grupo, que nem a Sô falou, cara, nada tá acontecendo, meu Deus do céu. E assim, é completamente normal a gente ter essa sensação de que parece que às vezes não sai do lugar. Mas aí a gratificação, por exemplo, de estar aqui numa live com vocês, que é de outra empresa, o nosso comitê sendo visto lá fora, é de imensa felicidade, é de imensa alegria, né, pra gente. Então, vai com tudo, gente. Só vai. Tragam as pessoas para perto de vocês e vai, se der medo, vai com medo mesmo, que vai acontecer. As pequenas mudanças vão vir aos poucos, mas elas vão vir. A minha dica é perseverança e verdade. Persistam, sejam persistentes. Ainda que pareça que nada vai acontecer e que não vai dar certo, persistam. E sejam de verdade. Façam diversidade de verdade. Para que ela exista de verdade, para que as pessoas de fato se sintam representadas. O acolhimento é extremamente importante. É importante que a gente entenda exatamente aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. E o caminho que a gente vai traçar para isso, ele vai se apresentando com o caminhar, entende? Então, é importante que a gente não desista. E o mais louco, agora eu vou dar uma notícia que talvez não seja tão positiva. Não tem caminho de volta. Uma vez que a gente vai, não dá para voltar. E aí, se a gente cansar, Exatamente. se a gente quiser desistir, não dá. Porque isso não é só para a gente, não é da gente. Isso é externo, isso é de todos, entendeu? É para todos. Então, nada que é nosso pode ser maior do que a gente pode fazer pelo outro. Essa é uma frase que eu sempre falo na vida. E ela cabe em várias situações. Nessa, super cabe. Então, dá para voltar atrás. Agora já é um caminho sem volta, sabe? E é um caminho sem volta positivo. Vai cansar no meio do caminho, vai dar medo, vai acontecer um monte de coisas, mas continuem. Porque hoje eu olho e me dá uma emoção, porque eu fico lembrando do nosso primeiro dia, da gente sentado aqui conversando, e ver vocês fazendo esse mesmo movimento é muito legal. E também sei que vai acontecer um monte de coisa nesse meio tempo que vai desanimar, que vai dar ânimo, porque é uma montanha-russa, assim, vocês vão viver muitas coisas dentro desse processo que a gente vive, a gente está indo quase que são 2 anos e meio já, praticamente, e a gente ainda vive isso, né? A gente vive exatamente as mesmas emoções, diferentes, claro, mas que a gente vivia no começo. É tudo muito sinérgico, né? E o movimento, ele é muito cíclico, ele é muito movimento o tempo inteiro, mas é muito maluco isso, que é muito movimento o tempo inteiro, mas não necessariamente é muita ação. Então as coisas estão sempre se movimentando, mas às vezes a gente nem vê. Às vezes o movimento é mais silencioso, porque é muito mais uma questão de aprendizado, de absorção de conhecimento, do que de ação propriamente dita em algumas vezes. E é muito difícil para a gente compreender isso enquanto ser humano, né? Enquanto ser humano, à frente de projetos novos que a gente quer fazer, que a gente sabe que dá para fazer. É complexo lidar com essa ansiedade, mas, gente, é maravilhoso. E assim, eu estou extremamente feliz, a gente está muito, muito honrado de estar aqui. Com bacana certeza. ver que a gente pode acrescentar e que a gente hoje já tem algo para dizer e que a gente hoje, mesmo estando aqui nesse começo ainda, a gente já consegue poder estender a mão para quem está no mesmo lugar que a gente estava ontem. E a vida é feita dessas coisas. Cada um que sobe um degrau puxa o que está lá atrás. É assim que é. Conte com a gente sempre. Eu me emociono, eu já quero até parar de falar, eu quero fechar a câmera. Temos interação no nosso chat.
alguns comentários que apareceram para a gente aqui nos nossos últimos minutos. A Olga, da Superintendência, falando sobre acolhimento, que acolhimento é tudo. A Cristina Ferreira agradecendo a fala de vocês e falando que os ganhos são muito especiais. Mais embaixo um pouquinho, a Renata Dergan, que é da área de reembolso, falando que a Unimed Rio sempre tratou a diversidade com naturalidade e respeito, e ao trazer todos esses assuntos para debate, criou mais um marco na maturidade da nossa história. E a Angélica, falando também que a diversidade cultural é um trabalho árduo, a implementação de uma nova cultura de inclusão e igualdade, mas certamente estamos no caminho certo. Parabéns ao time pela iniciativa. E eu queria, até reiterar uma fala da Soraya agora recente, dizendo que não tem caminho de volta, e assim, ainda bem que não tem caminho de volta. Assim a gente vai seguir sempre em frente, porque não dá, tem assuntos que não dá mais para não falar, que não dá mais para ficar escondido ou para fingir que não existe, então a gente precisa falar, debater, comentar, então ainda bem que não tem caminho de volta. Com certeza. E o legal também, Carol, é o seguinte, é que sabendo que não tem caminho de volta e sabendo que a gente precisa seguir em frente, se ali a gente tem um empecilho, a gente é obrigado a redirecionar, né? Então a gente precisa traçar uma nova rota. Então, é isso. Sem desistir. Exatamente. A gente vai viver para fazer diversidade, a gente vai viver redirecionando as rotas. E tudo bem. O que importa é a gente chegar no objetivo. Sempre em frente. Exatamente. Eu tenho certeza que vocês estão colhendo frutos maravilhosos. Às vezes não tem como ter um indicador quantitativo, mas qualitativo na cultura, no ambiente, no acolhimento, que é o que a gente quer também daqui para frente, ter isso aqui na Unimed, abrir esse canal para conversar sobre isso, e que essa semana, foi o que vocês falaram, seja um pontapé inicial para isso tudo. E agradecer demais, mais uma vez, por vocês estarem aqui, pelo SBT ter autorizado vocês virem também, como comitê, que a gente sabe que isso faz parte, então agradece a todos os representantes do SBT, a Rebeca, linda, que está aqui com a gente, a Vivian também. E amanhã a gente tem o nosso quarto dia, a gente vai falar dos desafios nos relacionamentos entre gerações, Então a gente espera os colaboradores aqui de novo para bater esse papo gostoso com a gente, na roda de conversa, para a gente falar sobre gerações. Quais são os desafios de trabalhar com gerações diferentes? Nesse mercado, no dia a dia, e como é que a gente pode crescer junto aí, tá bom? Beijão para vocês, amei. Obrigada, Soraya, obrigada, Jaque. Obrigada, um beijo. Beijo, obrigada, gente. Muito obrigada por tudo. Espero que vocês poder colaborar. Obrigado, meninos, coisa, parabéns. estamos aqui. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, obrigada.